Baby, don't hurt me no more. Suave é o aroma dos teus ungüentos, como o unguento derramado é o teu nome, por isso as virgens te amam. Cânticos 1 versículo 3. Para que ofereçam sacrifícios de cheiro suave ao Deus dos céus, e orem pela vida do rei e de seus filhos. Esdras 6 versículo 10. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Efésios 5 versículo 1, 2. E tirará toda a gordura, como se tira a gordura do sacrifício pacífico, e o sacerdote a queimará sobre o altar, por cheiro suave ao Senhor, e o sacerdote fará expiação por ela, e ser-lhe-á perdoado o pecado. Levítico 4 versículo 3. Os mercadores de Sabá e Ramá eram os teus mercadores, em todos os seus mais finos aromas, em toda a pedra preciosa e ouro, negociaram nas tuas feiras. Ezequiel 27 versículo 22. E ao Senhor fizerdes oferta queimada, holocausto, ou sacrifício, para cumprir um voto, ou em oferta voluntária, ou nas vossas solenidades, para fazerdes ao Senhor um cheiro suave de ovelhas ou gado. Números 15 versículo 3. O sacrifício dos ímpios é abominável ao Senhor, mas a oração dos retos é o seu contentamento. Provérbios 15 versículos 8. Suba a minha oração perante a tua face como incenso, e as minhas mãos levantadas sejam como o sacrifício da tarde. Salmo 141 versículos 2. Por mais que a abelha explique à mosca que a flor é melhor que o lixo, a mosca não entenderá, porque cada um vive na sua verdade. E se alguém ouvir as minhas palavras, e não crer, eu não o julgo, porque eu vim, não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. João 12 versículo 47. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará, e sairá, e achará pastagens. João 10 versículo 9. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará, e os colhem e lançam no fogo, e ardem. João 15 versículo 6. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. João 7 versículos 38. E graças a Deus, que sempre nos faz triunfar em Cristo, e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Versículo 15, porque para Deus somos o bom perfume de Cristo, nos que se salvam e nos que se perdem. Para estes, certamente cheiro de morte para a morte, mas para aqueles cheiros de vida para a vida. E para estas coisas, quem é idôneo? Nesses 3 primeiros versículos, repare que a gente já aprendeu muitas coisas importantíssimas sobre a vida com Cristo, o serviço a Cristo. A obra de Deus envolve, já diz, obras, atitudes, renúncias, mas tudo começa no nosso íntimo, em exalar o seu perfume ou não.
E isso vem pela misericórdia que nos alcançou, e sempre, não por algum tempo, mas sempre, triunfando em Cristo. Aqui não é apenas resolução de problemas, mas triunfando contra o pecado, triunfando contra situações, triunfando contra tudo aquilo que tenta de alguma forma nos separar de Cristo. Por meio de nós manifesta em todo lugar. Então Deus espera que manifestemos em todo lugar, não apenas na igreja, como obreiros, pastores, oficiais da igreja, mas em todo lugar esta fragrância, que é exalada por meio do caráter, por meio da vida, por meio da fé, por meio da conduta de cada um. E ele conclui no versículo 14 dizendo, do seu conhecimento, quer dizer, levando as pessoas ao conhecimento de Deus, como eu o conheci. Então a sua essência em mim, a essência que é o Espírito Santo, faz com que eu exale este bom perfume de Cristo por meio do conhecimento, leve às outras pessoas o conhecimento de que Jesus realmente é o Senhor. Apenas recapitulando em consideração aqueles que não participaram das reuniões anteriores. E no versículo 15, porque para Deus somos o bom perfume de Cristo. Para Deus. Primeiramente nós temos que exalar este perfume para Ele. E não é apenas um perfume, mas o bom perfume. E não o nosso. Eu sou assim, eu gosto assim, esse é meu jeito, essa é minha religião, essa é minha igreja, essa é minha denominação. Eu quero servir assim, não. O bom perfume de Cristo, como Ele serviu o menor ao maior, Ele espera encontrar em nós a mesma disposição. Nos que se salvam, nos que vão crer, nos que vão aceitar a palavra, nos que vão obedecer a palavra, vão seguir o nosso exemplo, e nos que se perdem, nos que desprezam, não querem crer, não querem obedecer. E no versículo 16, para este certamente cheiro de morte para a morte. Uma pessoa, o que o Espírito Santo está dizendo aqui é, uma pessoa que fala a verdade entre os mentirosos, ela cheira a morte, cheira a perigo, não é verdade? Vai denunciá-la. Ela incomoda. Para a pessoa que é fiel, uma pessoa que se comporta fielmente à sua esposa, ao seu esposo, que respeita o seu companheiro, entre pessoas infiéis, ela cheira mal, ela incomoda. É como foi dito semana passada, o negligente, o indolente fica incomodado com quem? Com o diligente, fica incomodado com a pessoa que é diligente, que é esforçado, que é trabalhador. É disso que ele está falando, é a mesma coisa. A pessoa que não quer aceitar a verdade, não quer praticar a justiça, não quer ser servo. Quando o homem de Deus, a mulher de Deus, seja no trabalho, em casa ou na igreja, chega, o seu testemunho, o seu perfume exala, que é o perfume de Cristo, que é para a vida, para os que creem, mas morte para os que não querem crer, diz aí o texto. Mas para aqueles cheiro de vida para a vida, para os que aceitam, para os que dizem, não, realmente eu preciso obedecer, eu quero praticar os ensinamentos do Senhor Jesus. Esses são para a vida, salvos. E para estas coisas, quem é idôneo? Quem está apto? Quem tem essa disposição? Veja aqui agora nesta pergunta, que ele não diz quem tem condição. Ele não pergunta quem tem capacidade, quem tem instrução, mas quem está disposto, quem é idôneo para isso. Você está disposto a exalar este perfume, buscar este perfume, então você poderá exalá-lo. Se você não está apto a abrir mão da vida de Senhor, você não terá como então ser servo do Altíssimo. Bom dia. Boa tarde, boa noite. Estamos de volta aqui para mais uma reflexão, sobre o famoso perfume, que a gente espalha por onde a gente anda. Então, o que acontece, As pessoas, elas acham, as pessoas que estão aí
no mundo, né, o famoso joio, né, eles vivem uma vida sem conexão com Deus. E se não tem conexão com o divino, eles não têm perfume. Simples assim, né? E às vezes, né, dependendo da situação, exalam uns perfumes aí não muito bons, né, que a gente sente cheirinho assim, né? Do caráter, né? O mau caráter da pessoa, né? E isso envergonha essas pessoas, né? Eles ficam envergonhados de estar exalando, né, esse cheiro horrível, né? Porque não dá para esconder o cheiro, né? A pessoa entra no ambiente e já começa, né, o perfume vai espalhando, né? Ou vai espalhando o bom perfume de Cristo, ou o perfume do diabo, né? Depende da situação, né? Depende da pessoa, né? Então, é isso, né? E o reino de Deus, né, é assim, as pessoas vão se juntando de acordo com os perfumes, né? Não tem como ser diferente, né? Então você vai atrair, a pessoa atrai apenas as pessoas iguais a ela, né? Como o Lucas falou, né? A gente atrai o que a gente está emitindo, né? O perfume, a energia, a frequência. O que você está emanando é o que vai te rodear, né? Então é tudo sobre nós, não sobre os outros, né? Então a gente tem que se cuidar, né? Cuidar das nossas emoções, né? E verificar que os outros não têm culpa de nada, né? Mas as pessoas projetam na gente, né? E colocam-nos em supostas culpas que não são nossas, né? Mas eles precisam entregar, né, a culpa deles, né, depositar no lixo, né? Então essas pessoas ficam projetando, né? Geralmente o narcisista faz isso, né? Eles precisam ter alguém para depositar o lixo emocional deles. Então é ridículo, né? Quando a gente descobre isso, né? É ridícula a posição que eles têm na própria vida deles, né? Precisar de uma pessoa para depositar o lixo emocional, ridículo, ridículo, né? Não tem nem comentário isso aí, né? Então, a gente corta esse vínculo, né? Exclui esse vínculo, a gente arranca essas pessoas das nossas vidas, porque não dá para conviver com gente desse tipo, com pessoas que a gente nem atraiu, né? Tem isso também, né? Nós somos laçados, né? A gente foi laçado em situações anômalas, né? Mas em todo caso, a gente tem que ter misericórdia dessas pessoas, né? Porque é assim que a gente tem que ter, né? E a gente tem que aprender a dominar, né? Eu já estou tendo, né? Graças a Deus, a gente vai adquirindo, né, experiência com esse tipo de energia, né? E a gente não cai mais fácil, né, no laço do passarinheiro, né? Então, é isso que eu queria falar, né? Pus vários versículos falando do aroma suave, né, que Deus aspira, né, da gente, né? E em seguida essa pregação sobre o versículo cheiro de vida para vida, cheiro de morte para morte, né? Explicando por que a gente cheira a morte para essa turma aí, né? Porque a verdade incomoda, né? Incomoda muito, né? Mas a gente não pode fazer nada, né? A gente não vai deixar de falar o que tem que ser falado, né? Então se eles não querem praticar a verdade, né? Então eles vão ter que procurar outras pessoas para se relacionar. Não vai ser a gente que vai entrar na mentira, nem esconder, né, pessoas, né? Ficar protegendo pessoas mentirosas. Não, a gente prega a palavra de Deus, né, na presença de Deus. Não tem coisa melhor que isso.
E essas pessoas que estão nessa condição, né, que não tem perfume, né, essas pessoas estão vazias, né, eles não têm perfume para exalar, né, seria a empatia que é zero. A empatia deles é zero, né, às vezes até negativa, né, quando eles vão lá no Sheol, lá, né, fica negativa a empatia. Eles vão ter que mudar para outro planeta, né, quem sabe Marte, né, estão querendo ir para Marte, quem sabe eles vão lá para Marte, aqui nas terras além do Homo, né? Eles vão para lá, fica todo mundo junto lá. Né? Os ET, todo mundo lá, todo mundo junto. Né? Porque não tem como, né? Eles estão fora da realidade, né? Eles criaram uma realidade paralela e que só eles vivem, né? Mas a realidade concreta, né? A realidade que Deus é soberano, eles não têm essa realidade. Então, eles ficam aí vivendo, né, em outra dimensão, né, que não é a dimensão dos servos do Altíssimo, é outra. E isso tem uma influência direta na vida, né, deles e nossa também, né, porque eles ficam excluídos do reino de Deus. Eles ficam fora do reino de Deus, né, por opção própria, né? Ninguém obrigou eles a fazer isso, né? Mas é o que acontece. Então, grande beijo, grande abraço, Deus abençoe a todos.